Sim. Então, primeira palavra, socialismos, no plural. Não existe um só tipo. Aí vimos o socialismo utópico, não é isso? Aí vimos o anarquismo. Aí falamos que existe o sindicalismo, a doutrina social da igreja e o marxismo. Doutrina social da igreja e sindicalismo não tem no livro. Então, é interessante, não é, que você, com o livro, você já está com ele, não é? Você tenha também um caderno e uma caneta para fazer as anotações, não é isso? Vou dar uma geral sobre sindicalismo e doutrina social da igreja. Tudo isso surge no século XIX. A palavra sindicalismo vem de um verbo latino que é sindicare. Na verdade, essa palavra é híbrida. Híbrida quer dizer que vem de duas línguas diferentes. Você já sabe que esse prefixo syn, S-Y-N em grego, né, quer dizer junto com simpatia, sinfonia, sincronia, não é isso? Junto com, sim. Dicare, em latim, quer dizer exigir. Sindicare, exigir junto, em grupo. Sindicalismo, portanto, foi um movimento operário surgido no século XIX em vários lugares do mundo. E em cada lugar ele tinha um nome diferente. Por exemplo, na Inglaterra, esse movimento foi chamado de cartismo. Cartismo porque os operários faziam documentos em inglês polido, não é? Em inglês tradicional, se diz carta e se escreve C-H-A-R-T-A, carta. Então, cartismo quer dizer documentismo. É porque se entregava um documento ao parlamento para que o parlamento aprovasse aquelas propostas. Não é? O cartismo teve um desenvolvimento importante na Inglaterra entre os anos 1830 e 1860. O sindicalismo com esse nome vai surgir, não é, na França, vai surgir na Espanha, nos Estados Unidos, e lá nos Estados Unidos teve um grande desenvolvimento. Então, o sindicalismo é um movimento operário surgido no século XIX que tem como objetivo reduzir a exploração do capital sobre o trabalho. Ou seja, diminuir as condições ruins de vida do trabalhador, reduzindo a jornada de trabalho, 14 horas por dia, hoje 8 horas em média, em alguns países é até menor, aumentando os salários e concedendo benefícios, como por exemplo, intervalo entre os turnos, para que o operário possa se alimentar, né? O horário de almoço, por exemplo, descanso semanal remunerado, que aliás, diga-se de passagem, no Ocidente é um preceito bíblico, não é? O descanso semanal é um preceito bíblico. Automaticamente todos os países cristãos, não é, e que eram industrializados deveriam parar na semana um dia, porque isso é um preceito da Bíblia, é uma ordem de Deus, e ninguém cumpria, e os cristãos capitalistas não cumpriam. Você está vendo a hipocrisia. Uma coisa é a palavra, não é, revelada, a palavra divina, o livro sagrado, outra coisa é a prática dessas ideias que são boas, mas que não são colocadas no dia a dia, na concretude da vida. Então, os sindicalistas queriam, por exemplo, também o direito às férias, queriam salários diferenciados para determinadas atividades, né? Aumentos salariais ligados ao tempo de serviço. Então, quanto mais antigo fosse o trabalhador, melhor remunerado ele seria, o que a gente chama hoje de
progressão, né, dentro da função que você exerce. Então o sindicalismo, ao longo do tempo, lutou por essas ideias, para diminuir a distância entre o trabalhador e o capitalista. O sindicalismo em nenhum momento queria criar uma sociedade igualitária. Em nenhum momento o sindicalismo queria reformar o capitalismo. O sindicalismo tinha um único objetivo: queremos que o trabalhador ganhe melhor e tenha uma vida digna. Pronto. O sindicalismo não quer acabar com o capitalismo. Ele quer que o capitalismo pague melhor, respeite os trabalhadores, conceda a esses homens direitos que lhe eram negados, né? Direitos que eram negados desde que existe a Revolução Industrial. O sindicalismo se desenvolveu muito, né? Tanto nos Estados Unidos como depois em outros países. E a força dos sindicatos pressionava os patrões de tal maneira que as reformas terminavam sendo feitas. É claro que a arma maior dos trabalhadores se chamava a greve. E você sabe, não é, que não é, greve, não é, que a gente conhece como o nome de uma paralisação de trabalhadores, era o nome de uma praça onde os operários, os trabalhadores que não tinham trabalho, não conseguiam emprego, né, lá na França, em Paris, La Place de la Grève, era o lugar onde os trabalhadores ficavam parados esperando arranjar um trabalho, arranjar um emprego. Aí, La Place de la Grève, a Praça da Greve, passou a significar a Praça dos Paralisados, daqueles que estavam parados em busca de emprego ou reivindicando melhoria no trabalho. A paralisação, né, das atividades trazia prejuízo para os capitalistas, né? Sem produzir, você não tem o que vender. Sem vender, você não tem lucro. Então a greve sempre foi uma forma de pressão, de força contra o capital. É claro que no início da Revolução Industrial, a greve tinha uma força maior do que tem hoje, né? Determinados setores, não é? Por exemplo, no Brasil, nos anos 70, os bancos empregavam milhares e milhares de pessoas. Tudo dependia de pessoas para atender você no caixa, para resolver qualquer problema, qualquer tipo de pagamento. Tudo dependia de pessoas. E os bancos empregavam milhares e milhares de pessoas. O sindicato dos bancários do Brasil era muito forte. Quando se anunciava, se não houver negociação entre patrões, banqueiros e o sindicato dos bancários, vai haver uma greve. Ave Maria, o país inteiro se tomava de um pânico, de um medo, porque sem os bancos nada se fazia. E os bancos, lógico, teriam prejuízos com essas paralisações. A partir dos anos 80, tudo isso do século XX, né? Século passado, os bancos começaram a investir em tecnologia, a criar formas do cliente do banco resolver seus problemas diante de uma máquina. Hoje é o celular, mas ainda tem o caixa eletrônico, né? O que é que vai acontecendo? Ao longo de 20, mais 20, ao longo desses últimos 40 anos, a quantidade de trabalhadores nos bancos foi se reduzindo, diminuindo, porque as máquinas começaram a substituir os trabalhadores nas atividades bancárias. E aí o que acontece? Hoje em dia, quando bancários dizem vamos fazer greve, praticamente nada acontece. A população, a não ser a população mais pobre, que depende diretamente de um trabalhador para poder, né, ir ao caixa eletrônico, porque ela é analfabeta tecnologicamente, ela não sabe usar aquilo, né? Pronto. Como sempre, os pobres são os mais prejudicados. Mas da classe média para cima e determinadas pessoas, né,
que mesmo não tendo grande renda, mas mexem bem com tecnologia, não sentirão, não é, falta do trabalhador bancário. Né? Determinadas atividades, por exemplo, não é, trazem muito mais prejuízo para a categoria quando elas fazem greve do que para os patrões. Funcionários públicos, por exemplo, né, quando fazem greve, os maiores prejudicados são as pessoas que dependem do serviço público. O patrão, que é o Estado brasileiro, ele não se altera. Não. Quando a greve é, por exemplo, na educação pública, nosso país não se incomoda muito com a educação. Se fosse no Japão, professores ameaçando greve, o parlamento tremeria. Mas aqui, ninguém se incomoda com greve de professores. Está vendo? Então, uma arma que foi importante na Revolução Industrial e tinha sentido dentro, não é, do processo de produção de bens, essa arma, a greve, passou a ser utilizada por outras categorias, e essa arma não traz prejuízo para os patrões como deveria trazer, né? Nem cria um choque da sociedade. No Japão, se um professor diz que não vai trabalhar porque a remuneração não é justa, toda a sociedade se movimenta e vai pressionar os deputados. Que loucura é essa que vocês não estão pagando dignamente nossos professores? A sociedade japonesa, a sociedade finlandesa, a sociedade sueca, dinamarquesa, etc., etc., tem consciência da importância da educação. Mas aqui no Brasil não há essa consciência. Então a classe média reclama porque o colégio fechou e não está dando aula. E a classe média diz que os professores são vagabundos, que não querem trabalhar. Entendeu? Se eles querem resolver os problemas de salário, resolvam com o dono da escola, mas tem que dar aula porque meu filho tem que ter um lugar para ficar. A mentalidade é outra. Né? O sindicalismo, lógico, está mudando nos dias de hoje. Né? É interessante que, se você não é, tem em casa, na sua família, pessoas que falam de sindicatos, que são pertencentes aos sindicatos de classe, é interessante, não é, você pesquisar sobre a história do sindicalismo no Brasil, a história do sindicalismo no mundo, não é, e ver as contradições, os avanços que tivemos e as falhas, muitas vezes, na utilização das pressões que os sindicatos, claro, muitas vezes têm que usar para alcançar os seus objetivos. Também no século XIX, então, sindicalismo, que não está no livro. Doutrina social da igreja, também conhecida como socialismo cristão. Que danado foi isso? É que, durante o século XIX, a injustiça social contra os trabalhadores e contra os camponeses se tornou tão grande que tanto as igrejas católicas quanto as igrejas protestantes começaram a se esvaziar. A classe média enfeitada ia para a missa, ia para o culto do domingo. Mas o homem comum, o operário, não podia ir. Primeiro porque ele estava trabalhando também no dia do domingo, o dia do Senhor. E segundo porque ele não via mais nenhum sentido em cultuar um Deus que falava de que amava os pobres. Está lá nos evangelhos. Jesus diz que ama especialmente os pobres, mas que na prática ninguém conseguia ver esse amor divino para com os miseráveis. Eram filhos doentes, era mortalidade infantil, eram as epidemias, cólera, né, varíola, né, difteria, sarampo, matando às toneladas as pessoas. Nos adultos, a tuberculose, a pneumonia matava milhares de trabalhadores. E Deus? Cadê Deus? Então muitos padres, muitos pastores começaram a perceber que esse sistema de explorar o trabalhador não era nada cristão, que isso era uma monstruosidade e que era preciso acabar com isso.
Aí a gente cita, por exemplo, o padre Charles Lamennais, um francês, que iniciou uma organização para que os trabalhadores pudessem reivindicar os seus direitos. Ele começa a alfabetizar trabalhadores, começa a trabalhar com pobres, ele passa a transformar a paróquia dele num centro de conscientização dos direitos e dizer que Deus não aprovava aquela situação de injustiça. Como o padre Lamennais, outros padres e pastores irão aparecendo no século XIX. Em 1848, você sabe, não é? Houve uma grande revolução em vários países da Europa. Manifestações tanto da burguesia, da classe média, quanto, pela primeira vez, manifestações de trabalhadores, em grande escala. Os marxistas chamam, não é, as revoluções de 1848 de a primavera dos povos. Primavera é quando, não é, renasce a vida, as flores aparecem, o inverno terrível, frio, some e a natureza se renova. Então, Marx faz essa comparação. Ele diz, não é, que 48 é o despertar da consciência dos trabalhadores de sua exploração. E, portanto, é o início da criação de um mundo novo. Aí, meu amigo, a burguesia e a classe média, vendo na rua as greves e a violência que acompanha muitas vezes as manifestações, não imagine que a história, não é, consegue, dentro da história, você consegue mudar uma estrutura injusta somente com ações pacíficas. Infelizmente, a história mostra que até agora, pode ser que daqui para frente mude, mas até agora, olhando para trás, infelizmente, as formas de protestos onde houve a violência, e infelizmente morreram pessoas, Revolução Francesa, independência dos Estados Unidos, independência do Brasil, você multiplica os exemplos. Ninguém conseguiu sair de uma estrutura injusta para uma situação melhor sem que houvesse uma pressão, e muitas vezes uma pressão de força, e muitas vezes o uso da violência. O que é uma pena, mas infelizmente isso é a raça humana. Não, eu não posso mudar. Isso aqui não é uma terra de anjos, isso não é o paraíso. Isso é o chão onde a gente pisa. Então, esse medo da burguesia de ver sua propriedade invadida, indústrias incendiadas, máquinas quebradas. Aliás, quebrar máquinas era uma coisa antiga, já do século XVIII, não é? O chamado ludismo. Não é? Aquele menino King Lud era um operário que liderou essa ideia de que para acabar com a injustiça do capitalismo industrial era quebrar as máquinas. Esse movimento se chamou ludismo. E, na verdade, não é por aí o caminho. Mas, enfim, aí a igreja e os líderes protestantes começaram a perceber que era preciso defender os interesses dos trabalhadores. Para a igreja católica, não é? Que é uma estrutura muito mais organizada burocraticamente que as igrejas protestantes, vai aparecer a chamada doutrina social da igreja. Foi um Papa, Leão XIII, que no final do século XIX, 1891, o Papa Leão XIII redigiu um documento, uma encíclica. Que danada é encíclica? É um documento que os papas escrevem, claro, não é só ele que escreve, não é? O conjunto de intelectuais da igreja, mas é o Papa que assina. Então, encíclica é um documento do qual a igreja, usando os textos bíblicos, faz uma reflexão sobre a realidade que se está vivendo naquele momento. A encíclica, ela é dirigida a todos os homens, a todas as pessoas. Trata de problemas que atingem todas as pessoas, independentemente de elas serem cristãos e serem católicas ou não.
As encíclicas falam principalmente de questões sociais: miséria, fome, pobreza, injustiça, tortura, guerra, genocídios, racismo, discriminação. Então são temas sociais que a igreja, usando a palavra sagrada, a Bíblia, tira elementos do livro sagrado para mostrar que o plano de Deus é diferente dessas injustiças. E que, obviamente, a argumentação pode ser entendida sem você precisar de um texto bíblico. Um ateu termina concordando com aquele documento, porque o que ele fala é importante para a humanidade inteira. Então, Leão XIII, em 1891, redigiu um documento chamado, uma encíclica chamada De Rerum Novarum, sobre as coisas novas que estão acontecendo no mundo. Os documentos da igreja são sempre escritos em latim. Na verdade, eles são escritos em várias línguas, mas o texto original, básico, é escrito em latim. E ele é sempre citado o documento é sempre citado com o nome latino. De Rerum Novarum, sobre as coisas novas. Nesse documento, Leão XIII condenava as injustiças geradas pelo capitalismo industrial e defendia o direito dos trabalhadores de terem uma vida digna e de reivindicarem e de exigirem mudanças na exploração. Ao mesmo tempo, Leão XIII condenava as soluções socialistas. Essa história de criar uma sociedade sem propriedade privada, uma sociedade igualitária, isso não está de acordo com o pensamento divino. Então, a igreja condenava as injustiças do capitalismo e propunha uma sociedade capitalista mais justa, melhor, e condenava as ideias socialistas, em especial o marxismo, que a gente vai ver já já. Muito bem, 40 anos depois, em 1931, o Papa Pio XI vai redigir um novo documento, uma nova encíclica, comemorando os 40 anos da Rerum Novarum. Por isso que a encíclica se chama 40º ano, sobre o 40º ano de comemorações da encíclica da Rerum Novarum, etc. e tal. Nessa encíclica, a igreja fala das mesmas coisas que Leão XIII tinha falado 40 anos antes, condena o comunismo da União Soviética, não pode, isso não pode, é contra a lei de Deus. E ao mesmo tempo diz que o sindicalismo, as reivindicações dos trabalhadores são justas e que os patrões têm que atendê-las. Pronto. Claro, tudo sem violência, etc. e tal. No século XX, depois da Segunda Guerra Mundial, novas encíclicas sociais, falando do tema de trabalho, falando do tema de exploração de trabalhador, surgiram várias vezes. Ainda hoje, o Papa Francisco, por exemplo, atual, também tem uma encíclica sobre a dignidade do trabalho e da importância do respeito ao trabalhador, da necessidade da manutenção dos empregos, que os trabalhadores tenham acesso à casa própria, tenham acesso aos bens de consumo, tenham acesso à escola, que os filhos dos trabalhadores possam ter as mesmas oportunidades que os filhos dos patrões. Para isso eu não preciso criar uma sociedade igualitária, diz a igreja, nem fazer uma revolução e criar um Estado governado por trabalhadores. Mas é preciso que exista justiça social. Isso é a doutrina social da igreja que existe até hoje. O socialismo utópico não tem mais sentido hoje em dia. O anarquismo ainda tem defensores, mas perdeu força dentro da sociedade e do meio dos trabalhadores. O sindicalismo ainda é forte, isso existe, e a doutrina social da igreja também existe.
Muito bem, vamos fechar nossa aula falando sobre, agora na página do livro, né, o socialismo científico, ou marxismo. Está aqui, não é isso? Estamos no capítulo 29, você está lembrado disso, que tem como nome Estados Unidos e Europa no século XIX. Dentro desse capítulo tem os socialismos, as ideias, né, e doutrinas políticas e sociais do século XIX, e aí o socialismo científico. Socialismo científico, Marx dá o nome, Marx e Engels, não é? São uma dupla. Karl Marx e Friedrich Engels trabalharam juntos durante muito tempo. Cada um deles tem obras separadas, mas a maior parte do tempo eles trabalharam em conjunto. E algumas vezes é difícil separar a ideia de Marx, as ideias de Marx das ideias de Engels. Muito bem, então, seguindo. Por que socialismo científico? Marx dizia que, foi ele que chamou o socialismo anterior de socialismo utópico, porque ele dizia que é muito bonito, não é? Essa ideia de Fourier, não é? Essa ideia de Saint-Simon, de Robert Owen, de criar uma sociedade melhor e mais justa, mas esses camaradas não apresentam, não é, condições práticas para que isso se realize. Como é que a gente vai montar os falenstérios? Como é que a gente vai convencer os capitalistas que eles têm que pagar melhores salários? Como é que eu vou fazer todos os capitalistas criarem vilas operárias, escolas para os trabalhadores, armazéns para vender comida mais barata? Marx diz que isso é um sonho, que isso é uma utopia. Por isso o nome socialismo utópico. Aí Marx diz, agora atenção, as ideias que eu vou apresentar a vocês são ideias baseadas numa análise histórica e numa análise econômica. O que eu vou mostrar a vocês é algo que existe na prática. E a partir desses elementos vai ser possível construir uma sociedade nova. Eu tenho regras que funcionam na história e que vão levar vocês a perceberem que é possível construir uma sociedade justa e igualitária, governada por trabalhadores. Então Marx e Engels, que estudaram a história e descobriram leis que regem a história, que fazem a história funcionar. E que usando essas leis, como quem faz uma equação, como quem resolve um problema em química ou em física, você vai chegar a uma solução. Você vai chegar a um resultado. Que leis são essas que fazem a história funcionar? Marx e Engels dizem que a primeira lei se chama o materialismo histórico. O que é o materialismo histórico? É que ao longo da história da humanidade, todas as transformações que aconteceram, elas começaram sempre a partir de uma base econômica, a partir de um sistema econômico. Então, por que na Grécia, em Atenas, houve mudanças políticas e nós saímos da monarquia primitiva até a democracia ateniense? Marx mostra que foi o desenvolvimento econômico de Atenas que fez surgir uma camada economicamente nova e que não está ligada à terra. Os demiurgos, comerciantes e artesãos. E esse pessoal começa a querer ter espaço político dentro do mundo ateniense. E aí Marx diz, junto com o sistema econômico, existem interesses de classes diferentes que se chocam. Vem uma segunda lei, a luta de classes. Então, o materialismo histórico, a sequência de estruturas econômicas que existiram no mundo desde que ele existe até hoje. Então, o escravismo primitivo, o feudalismo, o antigo regime e o capitalismo. Capitalismo industrial. Não é isso? Então, cada sistema desse, materialismo histórico, tem pelo menos duas classes que brigam entre si. Luta de classes. Disputando o poder.
E por que há sempre duas classes? E por que os sistemas econômicos estão... aí vem a terceira lei. O materialismo dialético, pelo qual todo sistema econômico, por mais perfeito que pareça, ele tem defeitos. E esses defeitos, ao longo do tempo, vão crescendo, né? É como se você construísse, não é, uma laje e de repente aparece uma fissurazinha. E o tempo vai passando e a fissura se torna numa fenda, num buraco que se alarga até que a laje desaba. Pronto. Então, todo o sistema econômico tem falhas. Essas falhas geram injustiças. E o que é que vai acontecer? O sistema econômico termina nas contradições que ele possui, no choque entre o que deve ser, o que deveria ser, né, e o que é na realidade, essa confusão, esse embate, por isso o materialismo dialético, né, o choque de contrários. Marx diz que todo sistema econômico termina tendo um contrário, uma ideia contrária que se choca àquela ideia que existe. Então, o sistema econômico, digamos, vamos chamar de tese. Toda tese, né, todo o sistema econômico tem sua antítese, o seu contrário. O choque entre a antítese e a síntese, e a tese e a antítese, provoca a criação de um sistema econômico novo. Síntese. É o resultado dessa complicação, aí surge uma solução. Só que essa síntese é uma nova tese, que terá o seu contrário, sua antítese. E o choque entre as coisas gera uma nova síntese, que é uma nova tese, que terá sua antítese. Ou seja, os sistemas econômicos vão se quebrando, se transformando ao longo dos séculos. Então, materialismo histórico. As transformações começam sempre a partir de mudanças econômicas. Luta de classes, o embate entre duas camadas sociais que disputam o poder. E materialismo dialético, o choque que existe entre as ideias velhas e as ideias novas e que terminam criando um sistema econômico novo. Isso vai se acabar, Marx, em algum momento? Vai. Vai se acabar no dia que os trabalhadores tomarem consciência de que eles serão sempre uma camada explorada se eles não resolverem assumir o poder político. Não basta os trabalhadores pedirem melhores salários. Eles têm que ser os donos das fábricas. Eles têm que ser os donos do capital. Eles têm que ser, camponeses, os donos da terra, da propriedade. Não pode haver propriedade privada. Para que eu construa uma sociedade onde não haja mais luta de classe, choques, antítese, síntese, essas coisas todas, eu preciso construir uma sociedade justa. E só será justa a sociedade governada por trabalhadores. Porque são eles, através do trabalho, que criam todas as riquezas. E trabalhador aí não é só o camponês e o operário. É também o trabalhador intelectual, que também é explorado. Um médico que é empregado de uma rede hospitalar ou de um sistema privado de saúde, ele é empregado. Mesmo que ele ganhe muito bem, ele será sempre empregado. Não é isso? Um executivo de uma grande multinacional, ainda que ele seja bem remunerado, 50 mil reais por mês, ele é empregado. E o patrão, a qualquer momento, pode desempregá-lo. Então Marx diz que só haverá um mundo, Marx e Engels, só haverá um mundo melhor se os trabalhadores assumirem o poder político. É lógico que os trabalhadores, diz Marx e diz Engels, os trabalhadores não vão assumir o poder político através do voto. Isso não existe. A burguesia jamais permitirá que os trabalhadores, de forma pacífica, cheguem ao poder. Só através da luta armada, de uma revolução do trabalhador, do proletariado, é que os trabalhadores chegarão ao poder. Ou seja, tem que haver um banho de sangue para que os trabalhadores cheguem ao poder.
porque a burguesia não vai permitir que os trabalhadores tenham acesso ao poder político. Aí, instalada a ditadura do proletariado, ou seja, os trabalhadores chegaram ao poder, é preciso que em outros lugares do mundo existam revoluções iguais. Não adianta a revolução num país só. Os trabalhadores da Alemanha tomarem o poder. É preciso que os trabalhadores da França, da Inglaterra, da Bélgica, da Holanda, ou seja, a revolução proletária tem que ser internacional. Senão, não adianta. O capitalismo vai continuar existindo em outros países e esse país que fez a sua revolução proletária terminará sendo invadido. Uma guerra vai ser feita pelos países capitalistas contra esse sistema criado. Quando todos os países do mundo tiverem feito suas revoluções proletárias e o capitalismo não exista mais em nenhum país, aí sim vai começar uma nova etapa da humanidade, o chamado comunismo final, onde não haverá mais contradições, choques, injustiças e o mundo inteiro viverá em paz, não é? E todos terão acesso a tudo que tem direito, a cada um, não é? Aquilo que lhe é comum. Essa é a ideia. Esse foi o projeto marxista de construir uma sociedade nova, abolindo o capitalismo. E são essas ideias que vão, não é, crescer pela Europa. Alemanha, França, Bélgica, Holanda e Inglaterra, onde Marx viveu um certo período de sua vida. E chegarão a outros lugares do mundo, inclusive a Rússia, não é? Intelectuais russos vão pegar os textos de Marx e ler, não é? E vão dizer: a gente pode fazer isso aqui na Rússia. Vamos criar essa sociedade, não é, de operários aqui na Rússia. Pronto. Agora a gente vai voltar para a Rússia para falar sobre o governo do último czar e iniciar a Revolução Russa. Agora não. Na próxima aula. Até lá então.